Nós temos três tipos de dores, basicamente, dentro de um processo que pode acontecer de uma dor, de um processo inflamatório. Nós temos a dor aguda, a dor subaguda e a dor crônica. Eu quero explicar para você o que acontece, quais são as etapas de um processo inflamatório para caracterizar cada tipo de dor que a gente acabou de falar. Então, digamos o seguinte, vamos fazer um gráfico aqui, onde que nós temos aqui o início do problema, acontece um desequilíbrio nesse momento aqui. E aí o que vai acontecer? Starta um processo inflamatório que vai durar em torno de 0 até 7 dias. Depois, esse aqui é a fase 1 do ciclo inflamatório, onde que nós vamos ter a chamada fase inflamatória. Então, fase 1, nós temos inflamatória, ok? Isso acontece de 0 a 7 dias. Depois, nós vamos ter de 7 a 14 dias a fase proliferativa, que vai durar esse período aqui, de 7 até o 14º dia do processo do ciclo inflamatório. Nós temos então a fase 2, que é conhecida como proliferativa. Depois, a partir de 14 dias, inicia-se o processo de diminuição desse processo inflamatório, e então nós vamos ter aqui a fase 3, que é chamada de fase regenerativa, ok? Bom, isso vai acontecer do 14º ao 21º dia. Por que isso aqui é interessante você entender? Muito dos problemas que surgem, eles percorrem, a estrutura percorre esse trajeto, esse caminho inflamatório que é caracterizado pela dor aguda, o primeiro tipo de dor que nós temos. Bom, que vai de 0 a 21 dias. Mas, Vinícius, por que eu preciso saber desse processo inflamatório, principalmente desse tempo? É exatamente nesse processo que as nossas técnicas que você vai aprender logo adiante vai sincronizar o problema que o paciente está vivendo com o processo fisiológico da dor e as técnicas que eu vou te ensinar logo aqui à frente. É nesse momento que você precisa entender em que fase que ele se encontra, se ele estiver numa fase aguda, por quanto tempo essa lesão iniciou, por quanto tempo ela está instalada, e para que você possa guiar o seu paciente de acordo com essas técnicas de agudos que a gente vai aprender. Então, o que nós vamos ver aqui? O paciente inflamou, proliferou, entrou no processo de regeneração ao final de 21 dias. O corpo, o sistema fisiológico irá fazer uma pergunta que é o seguinte: o problema acabou? Aqui tem uma pergunta. Se tiver sanado o problema, qual é o problema, Vinícius? Qual é a causa ou o processo, digamos, um problema articular, aquilo que está provocando esse problema aqui? Ele foi cessado? Se sim, o corpo entra cessando todo esse processo inflamatório aqui e chega ao fim de um ciclo inflamatório e ele vai entrar numa curva de melhora. Agora, se a resposta for não resolveu o problema, persiste ainda aquele problema que está instalado como mecanismo causal, ele vai abrir um novo ciclo inflamatório. E aí, o que vai acontecer? A partir desse momento, pode existir duas possibilidades. A primeira possibilidade
ele entrar num esquema subagudo e fazer recidivas de agudização desse cenário. Isso talvez seja um dos motivos que o teu paciente ele entra numa curva de melhora e depois, quando ele está melhorando daí umas 3, 4 semanas, ele volta a ter um episódio de dor. Por quê? Ele está voltando a alcançar essa fase aqui novamente. Por isso que é necessário você entender. É necessário que você precisa levar as técnicas de tratamento com o seu paciente por pelo menos 3 semanas para que você garanta essa estrutura que esse processo foi realmente cessado e sincronizado. Por mais que todas as técnicas de tratamento de dor são excelentes, muitas delas tiram o paciente, melhora em torno de 70%, 80% da dor. O paciente às vezes sai até zerado e ele fala assim, não preciso voltar mais no consultório porque eu já estou bem. Só que pode acontecer dele voltar a ter uma crise aguda novamente, um ápice desse processo por não ter solucionado a causa desse problema. Nós temos aqui a primeira possibilidade é a dor aguda, que é essa que eu acabei de falar. Quando isso aqui acontece e a resposta é não, ele vai entrar numa outra possibilidade que vai gerar a dor subaguda. Quando essa subaguda passa de 21 dias, ou seja, desse marco zero até esse ponto aqui que é 21, depois ele abre um novo ciclo inflamatório, ou seja, mais 21 dias, nós teremos aqui um total de 42 dias. Então, vou anotar aqui, ó, 42 dias, você está diante de uma situação subaguda. Quando, ao final de 42 dias, o corpo pergunta novamente, o problema foi resolvido e a resposta é não, abre um novo processo inflamatório agora dentro de um ciclo crônico. Olha que interessante. E aí inicia-se a instalação do problema da dor crônica. E aí que está a grande questão. Você pode ter, que é a terceira possibilidade aqui, você pode ter o paciente que está num processo crônico gerando uma agudização. O que muitos livros falam pra gente sobre a dor crônica com agudização. É isso aqui que vai acontecer. Normalmente, acima de 42 dias. Tá? Então, esse é o processo que vai acontecer, pegando desde um processo do marco zero, onde que há um desequilíbrio, o início de uma dor, a instalação de um problema, gerando aí até esse quadro virar um problema mais crônico, mais cronificado. Existe um outro mito também que eu quero quebrar esse mito aqui, que é paciente com dor crônica não tem solução. Pelo contrário, tem sim tanto a dor aguda quanto a dor crônica. A questão é, a partir do momento que você entende todo esse processo e entende o mecanismo, vamos dizer assim, biodinâmico da dor, ou seja, como que a dor se comporta, como que o processo inflamatório se comporta, como que o corpo lida com isso, ali é que você tem que fazer o time de sincronização. E é nesse momento que você vai eleger determinadas técnicas para poder sincronizar com esse fato aqui.